Então, meninos, na aula de hoje, nós vamos trabalhar e nos aprofundar no assunto que nós trabalhamos na aula passada, tá? Esse assunto é sobre as classes de palavras. Vamos falar hoje, mais especialmente, as funções. As funções de quem? Em função dessas classes de palavras. Quando a gente fala em classe, nós falamos em conjunto de palavras, tá bem? Então, nós vamos falar do substantivo, do adjetivo, do artigo, pronome e numeral. Essas cinco classes aqui, não esqueçam, eles fazem parte de um grupo, que nós vamos chamar de grupo dos nomes, tá? Essas duas classes aqui, elas são um grupo, né? São duas classes de palavras que fazem parte do grupo dos verbos. Essas duas classes aqui também fazem parte de um grupo, que nós vamos chamar de grupo dos conectivos. E essa aqui é um grupo independente. Na verdade, são classes de palavras, são várias palavras que têm uma relação muito independente em relação às outras classes de palavras que nós temos por aqui. Nós vamos estudar a função de cada uma delas na aula de hoje, mas especialmente essas cinco palavras aqui do grupo dos nomes, ok? Na próxima aula a gente deve entrar em verbo e advérbio. Então vamos começar o nosso assunto. Do grupo dos nomes. O grupo dos nomes fazem parte de cinco classes: o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Qual é o objetivo do nosso estudo? É que você saiba identificar dentro de um texto os substantivos. E o que são substantivos? São palavras que dão nome a seres, dão nome a coisas, nomes a objetos, dão nome de obras, pessoas, cidades e lugares. Um exemplo, a palavra caneta. Caneta, ele é um objeto. Então, caneta é considerado um substantivo. João é um nome que se dá a pessoas, certo? Então, você tem aqui também um substantivo. Esse substantivo ele se divide em próprio ou então substantivo comum, né? Mas tem outras classificações que a gente vai estudar lá pela frente. O adjetivo é outra classe de palavra que é um auxiliar do substantivo. Observe que o substantivo ele é a palavra principal dentro de uma frase, tá? E ao lado dele costuma ter os auxiliares, que são os adjetivos, os artigos, que auxiliam o substantivo, o pronome, que também auxilia o substantivo, e o numeral, que também auxilia um substantivo. Aí, qual é o objetivo da aula? É que vocês entendam qual é a função do adjetivo dentro de um texto, né? Então, o substantivo, qual é a função dele? É dar nomes. Mas qual é a função do adjetivo? A função do adjetivo é dar uma qualidade ou então gerar uma ideia de característica para esse substantivo. Por exemplo, a palavra alto. Alto, por exemplo, mulher alta. Alta foi uma qualidade ou uma característica daquela mulher, tá? O que é o artigo? O artigo é uma classe que costuma acompanhar o substantivo, indicando a eles duas coisinhas: gênero e número. O que significa gênero? Gênero significa masculino e feminino. O que significa número? Significa singular ou plural. Então, quais são os artigos que nós temos em língua portuguesa? São apenas quatro. É o o, é o a, é o um, é o uns e é o uma, né? Então você tem o, a, um e uma. Essas quatro classes de palavras podem ser colocadas no plural: os, as, uns e uma. Então vamos dizer que a quantidade seja apenas quatro e mais quatro no plural, porque são as mesmas palavras, não é verdade? Qual é o papel do artigo dentro de uma frase? Ele vem, acompanha o substantivo e vai nos dizer se esse substantivo ele é masculino e feminino ou se ele está no singular ou plural. Então, quando você fala as garotas, esse as aqui, esse as, ele está acompanhando o substantivo. As garotas. E está dizendo para nós que a palavra garotas é uma palavra de gênero feminino e está dizendo que o número aqui está no plural, ou seja, é mais de uma garota. Essa aqui é a ideia do artigo dentro de uma frase. Então, o papel de vocês é tentar descobrir a função do substantivo dentro de uma frase. Primeiro, você tem que identificar todo o substantivo dentro de uma frase. Depois, identificar se ele tem algum adjetivo dando uma qualidade para ele. Depois, você vai ter que identificar dentro do lado desse substantivo se há o artigo dele, que pode ser o a, o o, o um e o uma, né? E temos a terceira classe de palavra que auxilia, que é o pronome. Qual é a função então do pronome dentro de um texto? A função do pronome é substituir o nome, ou seja, quem é o nome? É o substantivo. Tá? Lembra que a função é nomear? Pois é, então o substantivo ele dar o nome, tá bom? Esse pronome tem o papel de evitar que esse mesmo nome, ou seja, esse substantivo, seja repetido na mesma frase, seja repetido no mesmo período, ou seja repetido no mesmo parágrafo. Que não é muito bom para uma redação você usar o mesmo substantivo todas as horas. Então, a língua ela tem um dispositivo, né? Uma tecnologia que evita essa repetição, que é chamado de pronome. Mas nem sempre o pronome que aparece na frase é um tipo de pronome que substitui.
o pronome também, ele pode fazer uma referência ao substantivo, indicando algumas situações. Por exemplo, aquele, a palavra aquele, que indica um lugar, né, distante da gente. Por exemplo, aquele carro. Você está se referindo a um carro que está distante de você. Então, aquele é considerado um pronome. Ele não substituiu, mas ele está fazendo uma referência direta ao substantivo, indicando o espaço onde ele está. Compreenderam? E o que é o numeral? Como o próprio nome diz, o numeral é um tipo de palavra que determina a ideia de quantidade desse substantivo, ok? A função, então, está dizendo aqui, é de indicar a quantidade desse substantivo. Então, você fala dois pratos. Né? Sabemos, dois pratos é a quantidade de pratos. Prato é o substantivo. E o dois está dando a ideia de quantidade. Portanto, feita essa revisãozinha, bora um pouquinho mais à frente para a gente olhar a função e o papel dessas classes de palavras. Vamos primeiro fazer uma ideia da relação entre substantivo e um pronome, tá bom? Lendo a nossa tira aqui de pensamento abaixo, vamos dizer o seguinte. A frase é: as pessoas não mudam, elas apenas nunca foram o que você pensou. Nessa frase aqui, nós encontramos a palavra pessoas. Pessoas é considerado um substantivo. Então, por que é um substantivo? Porque a função aqui dentro dessa frase está sendo de nomear um ser. Pessoas, né? São pessoas, então está nomeando o ser. E observe que o elas, bem aqui, ele faz o mesmo papel do nome, só que não é o mesmo nome, está substituindo esse nome. Então dizemos que o papel desse pronome, dessa palavra aqui é um pronome. Por quê? Porque tem a função de substituir o nome desse ser. Aliás, olha aqui. Olha, observe. Pessoas, elas as pessoas. Então, foi capaz de substituir, tá? Bem aqui nós encontramos também um outro pronome. Ó, apenas nunca foram o que você. Quem é que está substituindo você? É a palavra, é a pessoa com quem nós estamos conversando. Então, esse você aqui, como ele teve o papel de substituir, é considerado pronome. Então, qual é o papel do pronome? É substituir o nome, tudo bem? Mas, como falei para vocês, tem pronomes que a função é se referir ao nome, como este, aquele, esse, tá? Esta e assim por diante. Aqui eu dei exemplo específico dos pronomes que têm o papel de substituir. Esses pronomes que substituem um substantivo são chamados de pronomes do caso reto, tá bom? Então, vamos agora para frente e verificar outra relação. Agora vamos verificar a relação entre o substantivo, entre o artigo e o adjetivo. Já sabemos que o artigo é aquela palavra, aquelas quatro palavrinhas, o, a, e uma, certo? E que o adjetivo é aquelas palavras que dão qualidade ao seu substantivo. Agora, qual é a relação deles entre o substantivo? Já falamos, o artigo, ele indica para o nosso substantivo se ele é masculino ou feminino. E o adjetivo, ele indica se o substantivo tem uma qualidade, por exemplo, alto, baixo, rico, famoso e assim por diante. Vamos ler essa tirinha de pensamento. As coisas boas chegam com o tempo e as melhores de repente. Então, observe que nós encontramos a palavra coisas. Coisas tem a função de nomear uma coisa no plano geral, ou seja, um substantivo. Coisas pode ser qualquer coisa. Aí é um elemento relativo, né? Porque as coisas pode ser, por exemplo, nuvens, né? Coisas pode ser caixas, nuvens pode ser casas e assim por diante, dependendo do que você está se referindo às coisas, né? Então, nós temos aí um substantivo, certo? Então, temos substantivo. Tempo, outro substantivo dentro da frase. Tempo tem a função de nomear também uma coisa relacionada com o tempo, tá bom? Então, essas duas palavras aqui, coisas e tempo, são consideradas substantivas, ok? Mas observe que coisas está precedido desse as. Esse as aqui está dizendo que coisa está feminino plural. E tempo está precedido desse o. Esse o está querendo dizer que tempo é uma palavra masculino singular. Então aqui é feminino plural e aqui é masculino singular, tá bom? E quando você segue mais em frente da frase, observe aqui, as melhores de repente. Quem são as melhores? Ora, melhores está se referindo à palavra coisas. As coisas boas chegam com o tempo. E as coisas melhores, olha, melhores se refere a coisas. Aqui foi oculta a palavra coisas, mas sabemos que a qualidade melhores tem referência com ela. Entendeu? As melhores de repente, ou seja, as coisas melhores chegam de repente. Compreenderam? Então, qual é o papel dessa palavrinha aqui dentro da frase?
a função dessa palavra aqui é dar uma qualidade. Olha, melhores é chamado de adjetivo porque a função é de dar uma qualidade ao seu substantivo, que foi oculto para evitar sua repetição. Acabei de explicar. Lembra desse detalhe? Aí você pergunta, e esse as aqui, esse as se refere a melhores? Não. Esse as se refere à palavra coisas que está oculta bem aqui. As coisas boas chegam com o tempo. As coisas melhores, compreenderam? Esse as pertence a coisas que não está escrito aqui nessa frase. Tudo bem? Então esse as, esse o e esse as são considerados o quê? Artigos. Observe que é uma função diferente de melhores. Melhores dá qualidade e as indica gênero e número, ou seja, a quantidade. Então não vamos esquecer. Número significa singular ou plural e gênero significa masculino ou feminino. Quando a gente fala número no ambiente de gramática, tá, é diferente de número dentro da matemática. Matemática, os números vocês conhecem. Mas aqueles números podem ser escritos. Na hora que você pegar um número escrito, ele deixa de ser número na matemática para ser gramática. Então, se você escreveu o número 2 na matemática, para a matemática ali é número mesmo, tá bom? Mas se você vai escrever um texto, escreve aquela palavra 2, D-O-I-S, aí ele deixa de ser número para ser chamado de numeral, tudo bem? Mas aqui, neste caso aqui, a palavra número para a gramática tem referência com a ideia de singular ou plural. Qual é a diferença de um singular para um plural? Singular refere-se a um só objeto, ou seja, a um só substantivo. Então, quando tem só uma coisa, você faz uma referência a só um, estará no singular, o substantivo. Quando você faz uma referência a mais de um, significa que você tem mais de um elemento dentro da sua frase. Então, quando você fala assim mesmo, a caneta, é só uma caneta. As canetas, é mais de uma. Só que a gente não sabe se é duas, se é três, se é quatro, se é cinco, compreenderam? Você falou as canetas no plural, mas não indicou a quantidade. Então, essa aqui é a função do artigo e do adjetivo em relação ao nosso substantivo. É assim que funciona dentro da frase. Vamos para o próximo slide. O estrangeirismo. Estrangeirismo são substantivos também. Por mais que você encontre no seu texto palavras em inglês, palavras em francês, palavras em alemão, sei lá, que estiver escrito no seu texto, pode ter certeza que ele faz parte também da nossa língua portuguesa. Ele, embora seja escrito na língua original. Só que essas palavras podem sim ser escritas na língua portuguesa. Se você quiser escrever, não escrever, veja só, a palavra tablet, certo? Ele tem um T mudo. Por quê? Porque é uma palavra original do inglês. Mas se você quiser escrever tablet, colocando E no final, pode. Podendo, inclusive, pronunciar tablet, se você quiser. Só que não pegou até agora. Esse que é o grande motivo. A palavra shop é a mesma coisa. Poderia ser a palavra shop, já que está escrito com SH, poderia ser escrito com X, mas não pegou. Né? Shampoo pegou bastante. Tem muita gente que ainda escreve shampoo já com X, mas na maioria não escreve, prefere a forma na sua forma original. Mas mesmo assim, na sua forma original, essas palavras em inglês, elas são consideradas substantivas. Esse efeito de trazer as palavras em inglês ou de outra língua para a língua portuguesa é chamada de estrangeirismo, tá? Ela tem um nome mais danificador da nossa língua, né, que nós vamos chamar de barbarismo. Então, o que é um barbarismo? É uma figura de linguagem que o autor ele se utiliza de palavras estrangeiras para colocar na nossa língua portuguesa. Muitas das vezes nós não temos essa palavra traduzida. Né? Por exemplo, tablet. Nós não temos uma tradução específica para a palavra tablet. Então, acabou colocando o nome tablet. Tá? Poderia alguém, um profissional aqui no Brasil, na hora que ele tivesse um tablet lá nos Estados Unidos e tivesse vindo para cá para o Brasil a primeira vez, ele poderia dar outro nome para tablet. Né? E aí a gente chamaria tablet de um nome diferente, como existe lá em Portugal. Portugal, eles traduziram a palavra mouse. Aqui no Brasil nós falamos mouse, né? aquele objeto do computador. Mas lá em Portugal, ele não fala mouse, fala em rato mesmo. E lá não se conhece mouse. Você vai numa loja, pede um mouse e não sabe o que é. Vamos se perguntar. Claro que profissionalmente eles costumam saber, no geral, né? Mas na população em geral não sabe o que é. Então, nós temos língua portuguesa esse tipo de detalhe, esse tipo de problema. Nós preferimos usar a mesma palavra do que traduzi-la, ou então criar uma nova palavra para aquele detalhe. Compreenderam? Laptop é a mesma coisa.
Se quisesse traduzir, traduziria, né? PlayStation também poderia ser estação de jogo, por exemplo. Ah, eu tenho uma estação de jogo, mas não pegou. Pegou o quê? PlayStation. Tá bom? Então, no momento que você usa esse tipo de expressão dentro do teu texto, nós chamamos isso de estrangeirismo, ou então podemos chamar isso de barbarismo, porque houve uma invasão na nossa língua, tá bom? Então, veja a quadrinha aqui, ó. Olha só, tio Tubinho, eu tenho tablet, iPhone, PlayStation e laptop. O que você tinha com 7 anos? Piolho, né? Aí a palavra piolho está em língua portuguesa normalmente, né? Mas essas palavras são extremamente novas, olha. Esse senhor aqui, né, fantasiado nessa ideia de palhaço, naquela época não existia para ele o tablet, não existia iPhone, PlayStation, são palavras novas que chegaram a partir do desenvolvimento da tecnologia. E isso continua a existir, tá? Hoje, por exemplo, eu usamos a palavra fake. Há uns 4, 5 anos, quem usava a palavra fake? Hoje nós estamos usando direto. Mas, no entanto, você tem a palavra traduzida. Fake, você pode muito dizer que é algo que é falso, né? Então, a gente podia dizer, essa notícia não é fake, essa notícia é falsa. Mas a gente pegou a palavra fake e acabou essa história, né? Então, piolho no texto acima nomeia um ser. Piolho é um substantivo, mas só que está em português. É isso? Portanto, se enquadra na classe dos substantivos, mas que pertence ao nosso léxico. O que significa nosso léxico? Nossa linguagem, a língua portuguesa. Piolho pertence à nossa língua, mas a palavra tablet, iPhone, não. Então não faz parte do nosso léxico. É assim que a gente trata as palavras de fora. Tudo bem? Observe que elas nomeiam objetos do dia a dia, né? Essas 4 palavrinhas que nós encontramos aí. Vamos para o próximo. Então, tipo de substantivo, né? O substantivo ele pode ser de vários tipos, tá bem? Ele pode ser do tipo simples, composto, pode ser substantivo próprio e comum. Frequentemente eles são opostos. Por exemplo, um simples ele é oposto ao composto. Um substantivo próprio é oposto a um substantivo comum, tá bom? Vamos ler esse quadrinho aqui da Magali aqui. Magali, a mamãe saiu. Ué, e daí? Ora, Magali, o que toda pré-adolescente como nós faz quando fica sozinha em casa, né? Já sabe, aquela bagunça, né? Mas aí você encontra dentro do texto uma palavra que está formada por 2 palavrinhas aqui, tá bom? E então isso acaba nos remetendo à construção, à formação de um substantivo. Então, o substantivo ele pode também ser formado por uma ou 2 expressões. Se for só uma expressão, é o simples. E se for mais de uma, é chamado de composto, tá bom? Então, adolescente é uma palavra que é formada de uma maneira só, tem uma forma, ou seja, apenas uma expressão. Já pré-adolescente já possui 2 formas, ou seja, 2 expressões. Então, adolescente dizemos que é simples e pré-adolescente dizemos que é composta, tá bom? O substantivo ele pode ser também de 2 tipos diferentes. Ele é próprio e comum, tá? O que é o próprio? Próprio, a expressão Magali, por exemplo, nomeia um ser individualmente a ela. Você fala de Magali, você lembra dela. Então, é um ser especificamente sendo nomeado. Neste caso, se enquadra em um substantivo próprio. Tá? Porém, a palavra mamãe não dá nome somente à mãe dela. Mamãe dá nome à mãe de todo mundo. Toda pessoa tem uma mãe, não é? Então, a palavra mãe serve para todos, serve para todos esses seres que podemos chamar de mamãe. Né? Pré-adolescente também, a palavra casa também. Ela generaliza o nome. Quando então uma palavra nomeando o substantivo generaliza, nós chamamos, dizemos que é um substantivo comum, tá bom? Essa que é a diferença. Então, só aqui nós temos, olha, 4 tipos diferentes de substantivo: o simples, o composto, o próprio e o comum, tá bem? Olha, mas é importante entender. Um substantivo ele pode ser composto e comum ao mesmo tempo. Ele pode ser simples e comum ao mesmo tempo, tá? Ele pode ser simples e pode ser próprio e assim por diante. Agora vamos falar do numeral, a relação do numeral com o nosso substantivo. Tá? A relação semântica entre o substantivo e o numeral. Vamos ler o quadrinho primeiro, para que a gente possa entender um pouquinho, né? Já falamos isso aqui, não vamos mais reforçar. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Deixa disso. Não, não, tudo menos isso. Vou contar até 3. Olha só, até 3 já aparece um numeral aqui, né? 1, 2, outro numeral bem aqui. Que é isso? Seu Tadeu está levando o menino para o dentista? 3. Não, ao teatro. Né? Então, 3 é mais um número que aparece no quadrinho aqui, indicando quantidade. Então, contar até 3, 1, 2, 3, são numerais, cuja função é de quê? De quantificar um substantivo, dando a quantidade. 1
ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 e assim por diante. Então, esse que é o papel do substantivo dentro de uma frase. Então, finalizamos então a ideia de que o substantivo é uma das palavras mais importantes dentro da nossa frase. E essas outras classes de palavras são palavras que estão dando auxílio a esse substantivo. Né? O artigo tem uma função de dar o gênero e o número, o adjetivo dando qualidade, o pronome dando uma substituição ao substantivo, então uma referência, né, a ele, e o numeral dando a ideia de quantidade ao nosso substantivo, não é isso? Portanto, das 10 classes de palavras, 4 classes têm funções relacionadas com a classe do substantivo, que são essas 4 classes aqui por fora. Tá bem? E o substantivo é o nuclear. Por isso, elas se enquadram em um grupo nominal. Por quê? Isso aqui é um nome, isso aqui se refere ao 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 nome. Ou seja, o conjunto está tudo relacionado com o nome. Por isso que nós chamamos de grupo dos nomes. Ó, na frase abaixo, os números indicam as classes que a compõem e como se relaciona o substantivo. As minhas 2 grandes alunas. Está aqui a palavra mais importante dessa frase, é a palavra alunas. Grandes está dando qualidade, 2 está dando quantidade, minhas está dando posse, que é um pronome. E as está dizendo que alunas está no plural feminino. Então, cada uma dessas palavras aqui tem uma função direta com a palavra alunas. Olha, as não se refere a minhas. As se refere a alunas. Minhas não se refere a 2. Minhas se refere a alunas. 2 não se refere a grandes. 2 se refere a alunas. Grandes se refere a alunas também. E não se refere às outras 3. Todas essas 4 palavras aqui têm relação direta com a palavra alunas. Essas palavras podem ser eliminadas da frase. Por exemplo, as minhas grandes alunas. Ou então, as minhas 2 alunas. Ou então, as minhas alunas. Ou então, as 2 alunas. Ou então, as grandes alunas. Pode ser substituída, pode ser tirada, tá? Só que aí, quanto mais você coloca essas palavrinhas dentro de uma frase, mais ideias eu tenho em relação a alunas. Eu tenho aqui nessa frase todinha o gênero, o número dela, a ideia de posse dessas alunas, eu tenho a ideia de quantidade e eu tenho a ideia de característica dessas alunas. Se eu tirar tudo isso aqui e colocar só o as, eu só vou ter uma referência de gênero e número, mas não vou ter mais a característica, a quantidade, nem a posse. Compreenderam? Então, esse que são o papel dessas palavras aqui em relação ao nosso substantivo. Que é gente boa? Então, espero que vocês tenham tido uma boa aula e um bom estudo. Até a próxima. Tá?